Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Cá estou eu aqui com uma crise sinusite toda abafadinho dos olhos a fazer este vídeo com uma luta interior a decorrer entre o vírus e o meu sistema imunitário. Para quê? Para te mostrar a placa mágica que todos deviam ter. É esta. Hoje vamos ver que placa é esta, para que é que ela serve. Isto é baratíssimo e revoluciona qualquer home server. Mas não podes contar a ninguém. Fica só para ti. Para aqueles fundamentalistas desse lado, deixem-me só deixar uma mensagem de apaziguamento. Vamos fumar o cachimbo da paz. Sempre que eu digo que estou a construir um NAS, um home server ou um home lab, eu refiro-me àquela caixinha que lá dentro tem hardware e é onde eu vou conseguir concentrar não só as soluções de storage, NAS, mas também as soluções de VMs e containers, o software. Eu vou partilhar o mesmo hardware através de virtualização para estas duas coisas. Eu sei que não é a mesma coisa, mas com o poder de processamento e as memórias estão cada vez mais baratos, é normal que os NAS deixem de focar numa só tarefa, que é gerir os discos e a informação que está nos discos, para poderem também assumir o papel de virtualizadores e poderem então espalhar aqueles hardwares para múltiplas funções. É isso que eu vou fazer cá em casa. Sei que não é a mesma coisa, perdoem-me pela imprecisão. Vou falar às vezes de NAS, outras vezes de home servers, outras vezes de home labs, e quem estiver por aí já sabe que eu me estou a referir à caixa com hardware lá dentro que faz múltiplas funções. E uma das dificuldades quando estás a desenhar um sistema destes é encontrares uma motherboard que, tendo todas as características que tu precisas, tem também múltiplos conectores SATA para ligar vários discos. Apesar dos discos SSD estarem cada vez mais baratos, para grandes dimensões, para discos de 4, 6, 8, 10 terabytes, os HDD continuam ainda a ter a melhor relação qualidade-preço. E, portanto, consegues ter ligações até 6 gigabits por segundo num HDD normalíssimo através destes cabos SATA, mas que depois tens que conseguir ligar à tua motherboard. E depois tens de começar a tomar decisões que tiram o sono a qualquer um e que te vão roubar anos de vida, vais ficar velhinho no instante, mas tens mesmo que decidir. E uma das mais importantes é, ou vais para discos de maior capacidade, por exemplo 16 GB e compras menos discos, ou vais para discos de menor capacidade, no meu caso 4 GB, e compras mais discos. E aqui não há um certo e um errado, há opções e há escolhas. No meu caso, isto modelou todo o meu home server, porque eu depois fui para uma caixa que leva então 8 discos. Eu ainda posso expandir depois mais um SSD. Mas discos HDD são 8. Isso vai-me permitir então ter 8 discos de 4 teras, que é mais do que capacidade que eu preciso. Vai-me também permitir ir fazendo o upgrade conforme eu vou esgotando os discos e não preciso de comprar logo um canhão com um investimento grande à cabeça, e vai-me ainda permitir fazer uma gestão mais eficiente do RAID, ou seja, da redundância dos dados, e facilitar também depois a manutenção dos discos. Se algum falhar, substituí-lo vai ser mais simples do que se tiver um disco de 16 GB ou 2. Se um falhar, então vou estar numa situação mais vulnerável. Para isso, existem então estas placas. E agora sim, chegamos a estas placas. Esta plaquinha, que na realidade é muito forte e por isso devia usar um majorativo, mas o majorativo de placa é feio de dizer em português, por isso vou-lhe chamar plaquinha na mesma. Esta plaquinha vai permitir ligares 8 discos SATA, mais 8, sacrificando uma PCIe lane da tua motherboard 8 vezes. E assim vais ter velocidades mais do que suficientes para os HDD. Há placas destas que fazem velocidades superiores, também aquecem mais, por isso não compres placas melhores se não tens necessidade dessa velocidade. Mas, por exemplo, se quiseres ligar discos SSD, se quiseres estender os discos SSD do teu sistema, então podes comprar placas mais avançadas do que esta, que são exatamente iguais ou muito parecidas, mas depois conseguem então tirar partido de mais velocidade. Se não precisas, então utiliza uma destas. Esta é a Dell H200, no AliExpress, está super barata e chegou em 5 dias. Agora, esta placa vai permitir então, com estas duas portas, ligar 8 discos. Porquê? Eu já comprei com os cabos, o link eu te vou deixar na descrição, tem estes cabos também. Podes ver que os cabos de um lado têm um conector para entrar numa destas portas e do outro lado desmultiplica-se em 4, que vai então permitir ligar 4 discos HDD. Agora, existem várias destas placas no mercado, elas têm diferentes características e tu pelo nome consegues logo ver algumas das mais importantes.
Esta, por exemplo, é uma SAS 2008, tem um controlador HBA, quer dizer que não tem RAID. Ela faz o pass-through direto do acesso aos discos e deixa a responsabilidade do RAID ao nível do software. Como eu vou tentar TrueNAS, então vou deixar a parte de Z-RAID para o TrueNAS. E em termos de hardware, eu não quero que a placa em si faça RAID. Isto é as boas práticas que o próprio TrueNAS defende nos artigos que estão no site. Depois, podes ver que isto é então uma 1211, é o modelo mais comum de encontrar na internet e é um 8i, quer dizer que o 8 é o número de discos que tu vais conseguir ligar, o i quer dizer que são internos, ou seja, estas portas estão expostas internamente na placa, já dentro da caixa e não externamente aqui na lombar da placa que depois ficariam expostas para fora. 8E é exatamente igual, mas estas portas estão aqui, exterior. Agora vou instalar esta plaquinha no meu servidor que ainda está em testes. Eu só tenho 2 discos para já, vou ligar os 2 aqui nesta porta, mas eu já mandei vir mais 2 porque eu quero arrancar com 4 discos em Z-RAID 1, que te dá a capacidade de 3 discos e um fica para backup, ou para parity, como eles lhe chamam. Se tudo isto é chinês e tu não percebes nada de ZFS, nem nunca ouviste falar de nada disto, não te preocupes, no próximo vídeo eu vou-te falar sobre todos estes sistemas de redundância, porque, mais uma vez, o mundo não é branco nem preto, é sempre uma dança de trade-offs. Tens de escolher umas coisas em prol de outras. No meu caso, para 4 discos 4TB, eu acho que Z-RAID 1 é um bom trade-off entre a capacidade que tu perdes para ter redundância e a segurança que te dá teres um disco que pode ir à vida e mesmo assim os teus dados estão seguros e são recuperáveis. Ora, aqui está a nossa plaquinha, já com os 2 cabos aqui ligados, podes ver. Os 2 cabos saem então daqui e depois vão para a parte de baixo para ligar os 8 discos. Da parte de fora tem então esta placa que não expõe portas nenhumas porque as nossas são interiores. Podes ver então que depois de ligar a placa começa a piscar verde e os discos são logo reconhecidos pelo TrueNAS. Não precisei de fazer mais nada, portanto eles estão sem erros e a ser acedidos. Como podes ver, esta placa é crítica para servidores com storage, permite então expandir os teus discos. Neste caso eu fiquei com mais 8, que são o número de baías que eu tenho então na caixa, mas poderia ter posto mais 16. Se tu tiveres, por exemplo, uma torre com espaço para vários discos, podes com uma placa destas, escolhendo a certa, ter então 16 discos HDD ou mesmo SSD, dependendo depois do modelo e da velocidade, quer da placa, quer da PCIe Lane, que tu depois acabas por abrir mão para ter esta placa instalada. No meu caso, esta PCIe Lane é uma pena porque só tenho uma. Podia lá colocar, por exemplo, uma placa gráfica para fazer transcoding de Plex ou para alimentar um LLM local. Não estou a pensar nisso, mas podia também pôr, por exemplo, uma placa de rede de 10 gigabits que me permitia depois fazer I/O muito mais rápido para dentro do servidor e para fora do servidor, mas também não vou fazer isso. Por isso, acabo por utilizar então esta placa PCIe com 8 discos SATA. Que, como te disse, vou colocar 2 VDEVs de 4 discos cada um em Z-RAID 1. Depois vou-te explicar noutro vídeo porque que tomei essa decisão, porque mais uma vez, tudo é sempre um trade-off, nada é branco e preto. Agora fiquei com uma M2 livre, onde posso pôr mais um disco, porque saiu de lá este adaptador, e estou a usar a PCIe para ligar então os 8 SATAs da Johnsbow N3. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se tens dúvidas, deixa nos comentários. Nós vemos no próximo vídeo, onde eu vou tentar instalar Proxmox e fazer o path-through desta placa Dell para uma VM a correr TrueNAS. Eu ainda não desisti, eu tentei com este, não funcionou. Agora vamos ver com a placa que instalei hoje. E depois vou fazer um upgrade, porque uma das coisas que deves ter em atenção com esta placa é que ela aquece bastante. E precisas ter airflow, ou seja, fluxo de ar para poderes arrefecer todo o sistema. Eu vou então substituir as ventoinhas que vêm com a Johnsbow N3 e tentar colocar mais uma na parte de cima. Vamos ver como é que corre. Até ao próximo vídeo, comandantes.